Meus queridos irmãos, hoje, com muita alegria, nós celebramos a Assunção de Maria ao céu. Essa festa da Assunção vem de um dogma definido pelo Papa Pio XII em 1950. Esse dogma no qual o Papa, a Igreja, afirma que Maria foi elevada de corpo e alma ao céu. E quando nós falamos de um dogma, nós estamos falando de uma verdade de fé. É verdade de fé que Maria está de corpo e alma no céu. Não é um sentimento, não é uma intuição que nós temos, não é uma devoção simplesmente, é uma verdade, é um fato. Maria está de corpo e alma no céu, de modo que nós podemos até procurar, mas jamais iremos encontrar os restos mortais de Maria nessa terra. Não tem. Assim como não é possível encontrar os restos mortais de Jesus, porque ele foi de corpo e alma para o céu, mas ele foi por forças próprias, porque ele é Deus, ele foi para o céu por força própria. Nós não encontramos seus restos mortais, também não encontramos de Maria, porque ela foi elevada por seu filho ao céu. Então esse é o dogma que nós celebramos, a festa que nós celebramos, dogma de 1950, mas é a fé da igreja de 2000 anos. Embora o dogma tenha sido proclamado há 50 anos atrás, um pouco mais, né? 60 anos atrás, 61 anos atrás, a realidade de Maria como aquela que foi para o céu de corpo e alma é uma realidade que a igreja festeja a vida inteira, 2000 anos. Então não é uma novidade para a igreja sempre creu nisso, a igreja sempre acreditou, a igreja sempre celebrou, desde os primeiros cristãos, isto que foi proclamado como dogma de fé pelo Papa Pio XII. Então, a fé da igreja de 2000 anos. Esse dogma de Nossa Senhora é importante, né? Essa fé de que Maria está no céu de corpo e alma é muito importante, primeiro, porque nós, com isso, demonstramos que Deus não descarta o nosso corpo. Deus, de algum modo, um dia também pegará esta matéria, unirá esta matéria, este corpo, à nossa alma. O que acontece com Maria, que hoje nós celebramos, acontecerá conosco um dia. Nosso corpo também não vai ser descartado. Nosso corpo também não vai ser rejeitado. Este corpo que hoje é templo do Espírito Santo, embora por causa do pecado original, um dia passará pelo cemitério, pelo túmulo, não ficará lá para sempre. Quando Jesus voltar na sua glória, os nossos corpos serão ressuscitados. Nós seremos ressuscitados. Então, é claro, a ressurreição que nós tanto falamos na igreja acontecerá no fim dos tempos. Acontecerá no fim dos tempos. Enquanto o fim não chega, aqueles que morrem vão apenas de alma para o céu, ou para o purgatório ou para o inferno. O céu para o purgatório e para o inferno. É importante a gente saber, o inferno existe. Não é um mito, não é uma fábula, não é uma historinha da carochinha, existe. Então, aqueles que morrem hoje, o corpo vai para o cemitério, mas a alma vai para o juiz, para diante do juízo de Deus, receber a sentença para o inferno, para o purgatório ou para o céu. Para o céu. Se for para o purgatório e para o céu, está salvo. Se for para o inferno, está condenado. E no fim dos tempos, aqueles que já estão no inferno ressuscitarão para o inferno. E aqueles que já estão no céu ressuscitarão para o céu. Ou seja, aqueles
que já receberam o seu juízo se unirão mais uma vez ao seu corpo na ressurreição dos mortos. Então, o que acontece com Maria hoje acontecerá conosco um dia. E veja, o nosso corpo não é descartável. E aqui está a grande lição desta festa. Sobretudo nos dias de hoje, o nosso corpo não é descartável. O nosso corpo não é como um copo que você toma água e joga no lixo, que você usa e joga fora. Embora a sociedade de hoje, o homem de hoje, que se acha muito moderno, até pós-moderno, descarte muito o próprio corpo e o corpo das pessoas, o nosso corpo não é descartável. Então essa verdade da Assunção de Maria nos faz tomar consciência da dignidade do corpo humano. Nosso corpo tem dignidade. Nosso corpo não é como os outros corpos. O nosso corpo não é como o pé de alface. O nosso corpo não é como o cachorrinho. Nosso corpo tem dignidade. E uma dignidade celeste. Celeste. Esse corpo vai ser um dia transformado. Este corpo um dia vai ser transfigurado, ressuscitado, irá para o céu. Nós um dia iremos para o céu, se vivermos bem aqui na terra, se observarmos os mandamentos, se formos fiéis a Deus, se formos de fato de Deus, nós iremos de corpo e alma para o céu. E veja que beleza esta festa. Então, o meu corpo, que às vezes eu encho de tatuagem, de piercing, de sei lá mais o que, de chifre, de outras aberrações. É claro, eu não vou entrar aqui no mérito, né, se tatuagem é pecado, se piercing é pecado. Não é a minha intenção falar disso agora. Mas está claro o exagero. Está claro o exagero de muitas marcas que nós colocamos em nosso corpo. Muitas deformações. Muitas cirurgias plásticas. Às vezes alguém até precisa, por exemplo eu, né? Até que preciso de uma plástica, mas a maioria não precisa, mas faz. E faz uma atrás da outra, porque nunca está satisfeita com o corpo, satisfeito com o corpo. Então, são muitas plásticas, são muitas intervenções, são muitas coisas que nós fazemos com este pobre corpo. Nós judiamos do nosso corpo também, não cuidamos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E veja, um dia ele irá para o céu ou para o inferno, inclusive o seu corpo também irá para o inferno. É claro, se você for condenado para lá, espero que não seja, espero que não sejamos, com a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos alcance, a intercessão de Maria nos alcance para que isto não aconteça. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês, como mensagem desta festa, é isso: a dignidade do corpo humano. Este corpo que, às vezes, você olha apenas como um parquinho de diversões, este corpo que, às vezes, e o seu e o do outro, que você olha como um objeto de prazer, como uma máquina de prazer, este corpo um dia irá para o céu ou para o inferno. Este corpo, o corpo do seu irmão também é santo, somos templo santo de Deus. Então esta festa podemos dizer assim, supera aquela divisão que nós fazemos, corpo e alma. A alma é boa, a alma as coisas para Deus, o corpo as coisas do mundo, para usar, para obter prazer, todos os prazeres possíveis, para mexer, para fazer o que quiser. Não, corpo e alma é uma realidade só da nossa pessoa. Nossa pessoa humana é formada de corpo e alma, e esta pessoa, com seu corpo e a sua alma, um dia se apresentará diante do juízo de Deus. Como Nossa Senhora, claro, se apresentou e saiu vitoriosa.
Tanto é que nem conheceu a corrupção da carne, porque não conheceu o pecado. Porque, afinal de contas, Maria foi de corpo e alma para o céu? Claro, aquilo que acontecerá conosco já aconteceu com ela, e não precisou esperar o fim dos tempos para isso. Por quê? Porque Maria nunca pecou, porque Maria não conheceu o pecado, e o fruto do pecado é a morte, o fruto do pecado é a corrupção. Maria não conheceu, portanto não poderia conhecer a morte e a corrupção, já que não conheceu o pecado. É aquela que é toda santa, toda pura, toda de Deus, aquela que dedicou a sua virgindade a Deus, aquela que é a mãe de Deus, aquela que é a imaculada, não poderia conhecer a corrupção da carne, como nós um dia fatalmente conheceremos, por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. No início não era assim. Deus não nos criou para a morte. Veja, você que acha, e às vezes até fala para os outros, né? Olha, Deus quis que o seu filho morresse desta maneira. Olha, Deus quis que o seu pai morresse, era a hora dele. Ela era a hora, e quando chega a hora, não adianta. Quando chega a hora, não tem o que fazer. Quer dizer, todo mundo tem hora marcada para morrer. As pessoas que dizem isso cometem dois pecados, duas falhas graves. Primeiro, ela desconsidera, joga no lixo a providência divina, providência, os milagres, as intervenções de Deus. Bom, eu tenho hora marcada para morrer, então Deus não pode fazer nada. Ele mesmo determinou, então ele não vai intervir, não existe providência. E a liberdade humana muitas vezes me leva para a morte. A liberdade do outro, a minha liberdade, traz consequências. Então as pessoas que dizem isso, ignoram que na verdade Deus nunca quis a morte para nós. Isso é consequência dos nossos pecados. Adão e Eva não morreriam, e um dia iriam de corpo e alma para o céu também, sem passar pela morte, sem conhecer a morte. Mas como veio o pecado, agora eles devem conhecer a morte, deverão passar pela morte, mas a morte foi vencida. A morte que nunca foi querida por Deus, nunca foi desejada por Deus, foi vencida pelo Filho de Deus. Não precisamos ter medo da morte, viu? Só precisamos ter medo do pecado. Só precisamos ter medo de morrer em pecado, mas da morte não. Porque a morte é necessária agora. Ela é um passo que nós daremos em direção a Deus, um passo definitivo. Quem é mais feliz do que Nossa Senhora, que foi de corpo e alma para o céu? Podemos dizer, é o dia mais feliz da vida de Maria, o dia em que ela chegou no céu e encontrou-se com aquele que ela tanto procurou na terra. Ela procurou Jesus na terra, ela procurou a Deus na terra, ela dedicou a sua vida a Ele, ela dedicou o seu corpo, sua alma a Ele. E no céu, então, ela pode tomar posse daquele que ela tanto procurou. O dia mais feliz de Maria é esse, e será também o nosso, se nós estivermos em Deus. E eu quero concluir essa reflexão, sei que já está um pouco longa, mas hoje nós iniciamos a Quaresma de São Miguel. Já é o 3º ano que nós fazemos aqui em nossa paróquia. E muitas pessoas fazem direitinho, rezam os 40 dias, muitas famílias rezam juntas, pai, mãe, os filhos, todos os dias acendem a vela, fazem a oração. Tem um testemunho de criança que ficou a quaresma inteira sem beber refrigerante, sem comer sorvete, sem comer chocolate. Crianças, que fazem ali, que vivem numa intenção. Então é o 3º ano que nós começamos essa quaresma, fazemos essa quaresma. E hoje iniciamos mais uma vez esta quaresma que nasceu de uma experiência de São Francisco de Assis no Monte Alverne. São Francisco de Assis
a partir do dia 15 de agosto, ele começava 40 dias de penitência junto com São Miguel Arcanjo, na intenção de, com ele, vencer os combates diários da nossa vida, os combates da nossa vida. Então, hoje nós iniciamos esta quaresma, que é uma devoção franciscana, que nasceu lá com São Francisco de Assis, mas que nós podemos muito bem viver na nossa vida, já que a nossa vida é uma batalha constante. Já que a nossa vida, não só a dos franciscanos, não só a de São Francisco de Assis, mas a nossa vida de pai, mãe, filhos, esposo, esposa, padre, ministro da Eucaristia, nossa vida é um combate diário. Nós combatemos todos os dias o mal, ou deveríamos combater. Se a gente não combate, nós somos envolvidos pelo mal. Nós somos envolvidos pelo mal. Se a gente não combate, o mal toma conta. Então, nós combatemos todos os dias o mal que está, claro, no mundo, com as suas seduções, o mundo que quer que a gente acredite que aqui é o paraíso, que aqui nós temos tudo que a gente precisa, que a felicidade está aqui. Isso é uma mentira, é uma sedução mundana que nós temos que combater, entre outras. Combatemos todos os dias a nossa carne, as nossas más inclinações, a nossa mania de buscar o prazer, as paixões desordenadas. Quantas são as paixões desordenadas que nos levam a estragar o nosso corpo? Estávamos falando agora, que nos leva a sacrilegamente desprezar aquilo que é o templo de Deus, cometer sacrilégio com o nosso corpo, as nossas paixões desordenadas. E veja, isso é uma coisa que a gente vai levar para uma ilha deserta. Se eu for para uma ilha deserta, fugir do mundo, lá estará eu, que também é um inimigo que eu devo combater. Eu com as minhas paixões desordenadas, com as minhas ruindades. E é claro, o demônio, o diabo, o inimigo de Deus e do cristão, que São Miguel Arcanjo vence no combate que nós ouvimos na primeira leitura, que Nossa Senhora vence pisando na cabeça da serpente. Nossa Senhora venceu todo o mal que está no mundo, que está nas nossas concupiscências, embora ela não tivesse, ela não tinha, porque ela não conheceu o pecado, mas isso não significa que ela não tenha méritos nisso, porque ela poderia ter jogado tudo isso fora. Essa graça que Deus deu para ela, de ser concebida sem pecado, ela poderia ter jogado fora. Ela não fez, porque ela venceu a si mesma, claro, ela venceu, ela combateu o mal que estava no mundo e, é claro, o demônio. O demônio tem medo de Nossa Senhora, tem pavor de Nossa Senhora, porque ela é toda de Deus. E aquele que é todo de Deus não tem perigo. O demônio não tem vez. Se você é todo de Deus, saiba, não tem perigo. Você vencerá, embora passe por muitas tribulações, por muitas dificuldades que são próprias da nossa vida cristã, você vencerá. Então, meus irmãos, concluindo esta semana de oração, nós iniciamos também a nossa quaresma de São Miguel. Depois, no final da missa, nós vamos abençoar os kits de oração, vela, sal. E você leve para sua casa esses kits e faça a sua quaresma. 40 dias rezando, combatendo, tomando consciência que a nossa vida é um combate. Para que esse combate? Para que nós tenhamos a graça de receber este prêmio que Maria recebeu. O prêmio
de estar de corpo e alma na presença de Jesus nosso Senhor, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência é Jesus. Combatamos com São Miguel o mundo, as nossas paixões e o demônio.